É exemplo de desenvolvimento que você quer, arroba? Então vem que aqui tem. Oi, gente! Hoje, então, nós voltamos com a segunda parte da aula de desenvolvimento e a gente vai ver um pouquinho mais como é que funciona essa parte do texto, o que deve acontecer. Vamos ver alguns exemplos também, tá? Antes de a gente entrar no desenvolvimento propriamente dito, quero lembrar para você um pouquinho da estrutura padrão do texto dissertativo como um todo. Se você perdeu essa aula, a gente falou isso aqui no canal já, é a aula número 2 da oficina textual. Procura aí na nossa playlist, tá? E o que a gente viu na estrutura padrão? O texto ele vai ter uma introdução, em que a gente apresenta o tema na contextualização, depois apresenta a opinião na tese, e em seguida o desenvolvimento. Aqui coloquei 2 parágrafos, pode ser que haja 3, não tem problema. E aí cada parágrafo com a estrutura, tópico frasal mais fundamentação. Por que eu tô lembrando isso? O tópico frasal é a frase do desenvolvimento que apresenta o argumento. Repara, se a gente tem 2 desenvolvimentos, significa que a gente tem 2 argumentos. E onde esses argumentos apareceram primeiro no texto? Lá na tese, na parte em que a gente apresentou a primeira vez a opinião, tá? Então, a opinião que apareceu na tese, ela vai ser desmembrada e vai ser trabalhada no desenvolvimento, cada pedaço em um parágrafo. E é um exemplo disso que a gente vai ver hoje, tá bem? Para começar então, a gente vai ver aí uma introdução que a gente já viu aqui também no canal, na aula sobre introdução, tá? Lembrando que a gente está fazendo todos os exemplos em torno de um tema só, que é a existência do racismo no Brasil, tá? Então vamos dar uma olhada aí nesse exemplo. Olha para a tela, dá um print aí para você depois estudar em casa tranquilo. Olha lá. Na era colonial brasileira, os negros africanos foram escravizados e trazidos para a terra de Santa Cruz como mercadorias nos navios negreiros. Hoje, embora mais de 5 séculos tenham se passado, a população negra, mesmo que de forma diferente, ainda é subjugada pela cor de sua pele, o que revela quão profundas são as raízes do racismo em solo brasileiro. Nesse sentido, é preciso perceber que o racismo no Brasil tem origens históricas e é reforçado pela desigualdade social. Repare o seguinte, essa introdução é dividida assim, olha, pensando naquelas cores que a gente usou no outro slide, a parte de verde é a contextualização. Nesse caso, a gente usou a estratégia histórica. Na contextualização, o tema está sendo apresentado, a existência do racismo no Brasil. E na parte de vermelhinho a gente tem a tese, a gente tem a opinião. Repara que nessa tese a gente já sugere 2 argumentos, olha eles destacados ali, né? A questão das origens históricas e a questão da desigualdade social. Como que isso vai ser trabalhado então no texto? No D1 a gente vai falar sobre as origens históricas e no D2 sobre a desigualdade social, tá? Então, só para lembrar, o parágrafo de desenvolvimento vai ser dividido dessa maneira aí, não é? O tópico frasal vai apresentar esse argumento que a gente selecionou ali agora, naquele pequeno planejamento, e a fundamentação vai justificar o argumento. Vamos ver então os 2 parágrafos dessa redação? O primeiro parágrafo é então o D1, com o argumento sobre as origens históricas do racismo no Brasil. Então vamos ler. Primeiramente, é preciso analisar o quanto o racismo está presente nas raízes culturais brasileiras. De fato, para justificar a escravidão dos negros no Brasil, no período colonial, imperou a ideologia de que eles eram uma raça inferior e todos os seus direitos humanos lhes foram negados. Tal crença perdura ainda até os dias atuais, em que o racismo é visto em diversos atos da sociedade, desde as ofensas disfarçadas de piadas até a discriminação no mercado de trabalho, em que ainda é comum um negro ser preterido apenas pela cor de sua pele. De novo, observem agora aqui a estrutura desse parágrafo, né? Primeiro, o tópico frasal, nele não chega a haver uma explicação. Reparem, é só a ideia sendo apresentada, sendo centralizada ali. E em seguida, a fundamentação, nesse caso aqui, uma fundamentação com 2 frases para a gente conseguir explicar calmamente. Se eu estou falando que há origens históricas, é interessante mostrar como isso se reflete no presente. Então, isso também está sendo feito dentro dessa fundamentação, tá? Quero chamar a atenção para um outro negócio importante, que a gente às vezes esquece. Olha o uso dos conectivos, né? Para poder costurar, tanto marcando esse parágrafo dentro do texto, ele é o D1, ele é o desenvolvimento 1.
Então, o primeiramente, marcando esse início do desenvolvimento, e dentro do parágrafo, também os conectivos ligando uma frase a outra. Não se esquece de se preocupar com isso, tá? Isso é bastante importante. Vamos ver o D2 agora. O segundo argumento que a gente tinha visto lá era a questão da desigualdade social. Então, vamos observar aí como que esse argumento foi desenvolvido. Essa discriminação pode ser evidenciada ainda pela forte desigualdade social existente no Brasil, que está muito ligada à questão da cor. Segundo dados do IBGE, de cada 4 pessoas dos 10% mais pobres do país, 3 são negras. Os números também são alarmantes no que diz respeito ao mercado de trabalho. Hoje, mais de 60% dos desempregados no Brasil são negros. Dados como esses só provam o quanto o racismo é prejudicial ao desenvolvimento igualitário da nação. Mais uma vez, observem aí a divisão desse parágrafo em 2 partes. A primeira, apenas apresentando a ideia central, o argumento. Em seguida, a fundamentação, nesse caso comprovando por meio de dados e etc. Tá? Comprovando a ideia apresentada no tópico. Mais uma vez, olhem aí marcados os elementos que costuram o texto, né? Começando por uma retomada da ideia do final do parágrafo anterior, né? A gente encerrou o D1 falando sobre a discriminação, então retomamos essa ideia para poder inserir a ideia da desigualdade social, né? O conectivo ainda dando a ideia de continuidade, também estabelecendo ligação entre o D1 e o D2. E, de novo, dentro do parágrafo, elementos que costuram as frases, que interligam as frases. Isso é bastante importante, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai falar sobre a conclusão, então não perde, se inscreve, ativa as notificações, porque aí a gente vai ver como encerrar o texto e também vamos terminar exatamente essa redação que a gente está fazendo aí agora, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!